Bom dia, ou bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, né? Hoje, né, com a pandemia, também atuo como psicóloga hospitalar, tá? Em 2 hospitais, tanto no privado quanto no público, né? E a pandemia está aí para nos trazer um desafio, né? Como atuar, como, né, manter todas as relações, o afeto nesse momento de pandemia. Eu acho que mais que especial trazer esse tema no contexto, né, dos palhaços, no contexto do palhaço hospitalar, como que ele pode contribuir com isso, né? Uma coisa importante que eu acredito que vocês já devem ter, né, percebido pela experiência de cada um, que o hospital ele não traz essa reflexão, né? Traz a reflexão da minha vida, do que eu estou fazendo, do meu dia a dia, me faz, né, refletir, repensar da minha rotina. Muitas coisas se mudam, né? Com a hospitalização, eu não tenho mais as pessoas que eu gosto, não tenho mais o contato com a minha família, a minha rotina é alterada, a minha independência, né, minha autonomia é alterada, e como atuar nisso, né? E aí veio a pandemia para nos questionar mais uma vez, para nos reventar mais uma vez. O hospital, ele traz essa possibilidade, infelizmente, né, da incerteza, da morte, da possibilidade da morte, e a pandemia, a Covid-19, ela trouxe o desconhecido, né, uma coisa importante também, que é a morte solitária, né, que é a possibilidade dessa morte. E aí eu queria, não sei se eu vou conseguir ouvir todos vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho de cada um, né? Quando vocês chegam ao hospital, quem tem experiência, qual que é a sensação? O que passa na cabeça de vocês? Quem tiver à vontade pode abrir o áudio, pode falar. Qual que é a sensação ao chegar no hospital, ao chegar naquela enfermaria, ao chegar na UTI, ao chegar no leito? Olha, pode parecer, boa tarde, pode parecer uma loucura da minha parte, mas eu me sinto muito confortável, eu me sinto bem e eu não sei, eu acho que me traz esperança, sabe? Esperança de transmitir alguma coisa boa, esperança de trazer uma palavra de conforto, esperança de abraçar aquele que está acompanhando, aquele que está deitado no leito, esperança de que esse paciente que está no leito ele possa desovar todo o sentimento que ele está ali, que ele está preso a tudo aquilo. Para mim, me traz, como eu falei, é bem confortável, eu gosto muito, tanto que eu faço asilo, hospital, mas o que eu mais gosto é o hospital. Entendi. Não é bobeira, não, nem maluquice, Maria, de Não. jeito nenhum. Eu acho que as coisas, nessa sensação de coisa boa é pela expectativa que você cria, né? Pela esperança que você criou de dar um abraço, de proporcionar, né? É um momento bom. Então, é isso, né? Eu acho que você conseguiu descrever muito bem, né? E alguém já fez alguma visita nesse momento de pandemia? Só online. O meu só online. Eles não deixam aqui. Eu faço parte de 5 grupos de hospitais, de doutores palhaços, e nenhum dos 5 foi permitido a gente poder voltar. Porque estavam suspenso, né? Aí foram os decretos, foram abrindo, Não, foram aqui não. aberturas, Aqui em São né? José, não. Entendi. Estão começando a voltar. Alguns hospitais têm as visitas à beira-leito já, né? Ah, Dos familiares já começaram com as visitas também, né? De voluntários, claro, devagar, sonho, né? Bem. sonho. Beth, você quer falar alguma coisa? Não? Tem alguém que quer falar mais? Ok. Eu sou de São José do Rio Preto, nós também estamos na mesma situação, nós não conseguimos entrar, né? Estamos respeitando isso, mas louca para voltar, né? Parece que eles vão deixar no dia 12, Dia das Crianças, uma visita.
uma visita rapidinha, então a gente está ansioso. Entendi. Qual que é a sensação que você tem quando, né, chega na UTI ou numa enfermaria pediátrica? Ah, o coração vai assim, né? Mas a volta que você tem é muito boa. A gente pensa que a gente está fazendo bem para eles, a gente está fazendo bem para a gente, né? É uma alegria sem palavras. Sim, sim, sim. O papel, né, do cuidador, né, o papel, seja ele o cuidador, o profissional da área da saúde, o palhaço hospitalar, é cuidar, né, oferecer um acolhimento. Eu acho que o acolhimento é possível como escuta, né? Eu acho que vocês também têm um desafio, é muito diferente uma enfermaria ou uma UTI de pediatria com uma UTI ou uma enfermaria adulta, né, com adultos. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, essa diferença é aí onde eu quero trabalhar com vocês, porque eu percebo, né, essa diferença, mas eu queria ouvir vocês que estão aí em todo dia. Olha, Gisele, para mim, a UTI adulta é confortável, como eu falei, eu me sinto muito bem. Eu gosto muito da UTI adulta, é o meu predileto. Já na UTI infantil, eu não fico bem. Eu chego no carro depois, eu choro, 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 choro. Faço o meu papel, mas é meio complicado, porque não pela criança que está ali, mas eu me ponho no lugar da mãe que está ali, sabe? Aí me machuca, aí me machuca. O que eu percebo, assim, né, o principal, a diferença da pediatria com o adulto, né, com a enfermaria adulto, é porque na pediatria, né, com as crianças, é permitido brincar, né, elas podem brincar, é compatível com a idade. Chega na fase adulta, causa uma certa estranheza o brincar, tem uma resistência do adulto. Esse adulto também pode estar com acompanhante ou não, e às vezes esse acompanhante também limita esse adulto, né? De alguma forma, limita esse paciente. Então, eu vejo, né, o brincar diferente, eu vejo que quando, né, o palhaço porque o que que eu vejo que o palhaço, né? O que vocês fazem que é maravilhoso? Vocês transformam o cenário hospitalar no ser, no estar e no fazer. Como assim, né? Eu vou lá e eu faço acontecer. Se a criança, se o adulto tem um desejo, ele pode ser aquele personagem, ele pode ser aquela pessoa e ele pode estar, né? Estar naquele ambiente, ele pode fantasiar e estar onde ele quiser. Então, eu acho maravilhoso, né? O que eu falo que vocês fazem, né? Que é o fazer, o estar, né? E o estar, o ser, estar e fazer, né? E é diferente fazer com que o adulto permita. O permitir do adulto, às vezes, é complicado, né? E um outro desafio também que eu vejo de vocês, é onde que eu quero conversar um pouquinho com vocês também, quando o palhaço, né, entra no hospital, eu já acompanhei alguns, eu vejo que às vezes é uma crítica construtiva, mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Lógico que tem um roteiro, vocês estudam para isso, mas às vezes tem-se um personagem que cada um, né, já falou, eu vou ser hoje, né, a Gisele, eu vou ser hoje, né, o tal personagem. E aí, às vezes, esquece de fazer uma coisa tão importante que às vezes é ouvir, que é escutar aquela pessoa. E no escutar e no ouvir, a gente faz o que a Beth, né, falou. A gente aprende tanta coisa. E vocês também não são tão risadas, vocês ajudam a gente naquele momento ressignificar, que a gente fala muito na psicologia, resignificação daquele cenário, resignificação daquela experiência da internação.
principalmente, né, aquelas pessoas que estão com dificuldade em aceitar o tratamento, não estão o que a gente chama de colaborativo ou cooperativo, não estão cooperando. Então, eu vejo que, por exemplo, o que que a gente, né, o profissional da saúde, tem que fazer? Eu acho que é apresentar vocês como profissional, vocês têm que entender o cenário, a enfermidade daquele leito, daquele paciente, que eu acho que às vezes a gente deixa a desejar, assim, é tão a expectativa, né, de que algo diferente vai acontecer e já, né, joga aquele profissional, aquele voluntário naquele serviço. Então, eu acho que é entender a enfermidade, entender também a comunicação, porque às vezes aquele paciente não está comunicando verbal, não tem comunicação verbal, mas ele comunica de outras formas, né? Outra coisa também que eu observo também é, né, além de apresentar, nós temos que apresentar vocês, fazer com que vocês também, pelo mesmo, o ideal seria que vocês fossem antes para conhecer o administrativo, para conhecer aquele hospital, porque às vezes aquele acompanhante ou mesmo o paciente quer sair, quer fumar, tem uns que fumam, né? Querem sair, querem ir para o fumódromo, e às vezes a gente nem sabe como que é, nem domina. E nesse caminhar, nesse não levar esse acompanhante, esse paciente até esse local, seja lá de fora para tomar um lanche, para tomar um café, que tem muito isso também. Quando eles veem o profissional, né, o profissional o voluntário, chega no leito, eles falam: ufa, agora eu vou tomar um café, né? Então, assim, a internação é sofrida para o enfermo, é sofrida para o paciente, mas também o acompanhante também sofre, né? E às vezes nem sempre a gente tem uma escuta para aquele acompanhante, né? Ele parou toda a vida dele para ficar com uma acompanhante. E no hospital, vocês sabem também, uma coisa muito complicada que às vezes nós temos que fazer é a administração de conflito. Né? É muito difícil, porque as pessoas, mesmo não precisando, elas trazem os problemas lá de fora, para dentro do hospital. Às vezes é um familiar que não falava com o outro, né? Às vezes é aquele paciente que tinha um comportamento assim, por exemplo, na pandemia, voltando, né, para a pandemia, provavelmente vocês já devem ter ouvido, né, que as pessoas ficaram mais ansiosas, que tiveram transtornos, né, pós-traumáticos, embora a pandemia não acabou, embora, né, esteja acontecendo, eles falam, né, do pós-traumático, da ansiedade, da depressão. Eu costumo dizer que a ansiedade, a depressão, tudo isso já vem. Essa pessoa já é ansiosa, essa pessoa já tem características. Se essa pessoa não ficou ansiosa com a pandemia. E a mesma coisa com a internação não trouxe ansiedade. Essa pessoa já traz traços já dessa ansiedade já. Com a pandemia, nós ficamos, nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades tornaram mais evidentes. Nós fomos descobertos, né? Tínhamos tudo já desenhado, mapeado, às vezes com viagem marcada, com futuro já organizado, quando vou engravidar, quando vou casar, quando vou mudar. E aí veio a pandemia e mudou tudo. E né, o que eu mais vejo no hospital como desafio é, com o cenário da pandemia, com o contexto da Covid-19, proporcionar relações afetivas. Como manter essas relações afetivas? O que vocês acham?
complicado, cada um traz uma dor, né? Muita gente já tinha o ano todo na agenda os compromissos. O que aconteceu? Tudo acabou. E, então, até nós aqui fora piramos um pouquinho, né? Porque estava tudo tão esquematizado, tudo tão certinho. E acreditávamos que ia, em 40 dias, lembra a quarentena? Vai acabar. E não acabou, e 3 meses não acabou, 1 ano não acabou. Então, a gente imagina aquela pessoa que está lá doente, né? Principalmente aqueles que não podem nem receber visita. É muito triste. Então, a situação assim ficou bem agravada. Então, eu acho que vocês, profissionais de psicologia, estão tendo um trabalho imenso, né? Para equacionar tanta coisa. Porque tem o problema, eu tenho o paciente doente e tem o atendente, o que trabalha na linha de frente, que está adoecendo. E aí? Ai, meu Deus, muito difícil, né? Com a pandemia, né, os profissionais da área da saúde ficaram muito sobrecarregados, né? Mesmo com rodízio, mesmo com escala, ficamos sobrecarregados. Por quê? Aquelas pessoas que eram nossos pares adoeceram. Aqueles nossos pares não queriam mais trabalhar. Tiveram sofrimentos dentro de casa. Quantas pessoas perderam? Quantos órfãos nós temos com a pandemia? Quantas crianças que às vezes o pai e a mãe evoluíram para óbito? É muito complicado. Eu acho que hoje é raro quando ninguém, por exemplo, nesse grupo aqui, na nossa live, não tem nenhuma pessoa com uma experiência. Pode falar. Alguém que abriu o microfone, pode falar. Você perguntou como que a gente podia proporcionar relações afetivas, né? Um dos nossos grupos, a gente faz videoconferência com os enfermeiros, mas é muito frio, não é mais a mesma coisa, criou um distanciamento, né? Ontem eu ainda comentei numa live que eu escutei uma coisa de uma das enfermeiras, desculpe, que ela sempre foi um poço de amor. E ontem, numa live, ela me fez assim: eu estou com medo do que eu estou me tornando. Porque antes, cada paciente que eu perdia era um óbito na minha casa. Hoje, eu falo, olha, tem mais um lá no leito tal, eu não consigo nem falar o nome da pessoa que morreu. E eu não quero estar assim, eu quero sentir a dor outra vez, eu preciso sentir essa dor da partida de um paciente. E a pandemia está me mostrando isso, que eu tá chegando na conta, ai, foi mais um, ai, foi mais outro, sabe? E os médicos, a gente tem um médico lá que eu amo de paixão quando ele está na UTI, porque ele brinca, ele rouba meu ukulele, ele sai correndo dentro da UTI e tal. E a gente fazer essa videochamada com ele não é mais a mesma pessoa. Ele está sentado na cadeira, com o olhar fixo na tela, mas não transmite nenhuma feição. Então, isso me preocupa. A gente tenta, né? Conseguir essa relação afetiva, mas está difícil. E eu acho que quem precisa muito, e sempre precisou, foram as meninas da limpeza. E, infelizmente, o hospital não nos proporciona a gente fazer essa videochamada com elas. Então, isso me machuca, porque eu acho que todo mundo precisa, não só os médicos e os enfermeiros, né? Então, é isso. A gente tenta proporcionar uma relação afetiva, mas está bem complicado. Bem congelado, a palavra certa. Aproveitando o seu gancho, né? O pessoal da limpeza é um pessoal que precisa ser acolhido, porque ele entra em todos os ambientes do hospital. Ele faz a higienização, ele entra, por mais que ele, né, às vezes não saiba o nome, ele entrou na segunda-feira, viu uma UTI lotada.
Aí na terça já vi um leito vazio. Ou entrou na terça, aquela pessoa que estava consciente já está utilizando da ventilação mecânica, já está entubada. Aí na quarta-feira, pode ser que ela continue lá. Ou na quinta-feira já tenha acontecido óbitos. Ao invés de vamos pensar numa UTI com 10 leitos, já estejam com 9 ou com 8. Ao invés do leito A, né, que era o João, agora já é a Maria, já é o José, né? Essa enfermeira, ela ainda tem ela não está robotizada, porque ela fala uma coisa muito interessante para você. Ela fala assim: "Eu não sou capaz de falar o nome, não sou capaz de falar o nome ainda". Então, o que que isso me traz? Que ela ainda é tocada, que ela ainda faz o luto, ela não está automática, porque infelizmente alguns profissionais ficam muito automáticos. Não é que a gente banaliza a morte de forma alguma. Eu acho que sempre que tem um óbito, todos sentem, todos sentem, aquela UTI fica mais triste, aquela UTI fica mais reflexiva, aquela UTI fica sem assunto. Só que depois de algumas horas, não para, né? Na UTI que eu trabalho, principalmente no particular, nós fazemos uma oração. Quando às vezes os pacientes estão muito graves, ou quando já teve, né, uma parada, mas a pessoa conseguiu voltar, teve uma reanimação, nós fazemos. Quando o paciente está com a pressão arterial muito alterada, nós também fazemos isso também. Nós cantamos, nós vamos, né? Agora, com a pandemia, ficou muito evidente isso, que é o prontuário afetivo. Não sei se vocês já ouviram falar. Prontuário afetivo, qualquer instituição pode fazer um modelo. Então, pode ser de papel, pode ser digitalizado, pode ser de plaquinha, tanto faz. Que tem assim o nome dele, o apelido, o que ele gosta, o que ele faz no momento de lazer, comida preferida, o hobby dele, o que ele costuma fazer, ele é o amor da vida de quem. Então, nessas perguntas simplesinhas, a gente descobre qual que é o apelido da paciente Gisele, por exemplo. A Gisele mora com quem? A Gisele, ela tem filho? Qual a idade do filho dela? Ele é o amor da vida de quem? No meu caso, seria do meu filho. Qual é o nome do meu filho? O que eu gosto de comer? E isso também nos ajuda quando o paciente, num cenário, né, que ele está com ventilação mecânica, que ele está entubado, nos ajuda na estimulação cognitiva, né, a retomar, quando ele está começando aquele despertar, para ele ficar tranquilo, para ele se sentir acolhido. Nós fazemos isso, né? E todos os hospitais, não vou falar todos, mas na maioria dos hospitais eu vejo isso. E isso é muito bom, né? Uma coisa simplesinha faz também. Uma coisa que eu também queria conversar com vocês, para ver se vocês observam isso quando vocês vão, principalmente na UTI. Quando vocês vão na UTI, vocês observam os monitores, os sinais vitais do paciente antes de atuar. Isso é muito importante observar, muito importante. Sim, já vi mudanças drásticas enquanto a gente conversava e falava. Um que estava muito acelerado já desceu, o outro que estava muito devagar já subiu. É o que eu mais olho, eu acho Deus, né? Eu acho Deus ali, é demais. Isso é importante para a gente ver também, né? Para ter essa percepção que a Maria falou, e também na hora da gente entrar naquele leito. Será que eu posso entrar naquele leito? Será que aquele paciente tem condições de me receber? Porque eu falo muito pelas visitas, né? O familiar, ele está muito preocupado com aquele paciente, com o seu familiar, e às vezes ele está num adoecimento tão grande pelo contexto que ele está vivendo, que ele não olha, ele também não tem que olhar, ele não é um profissional, né? Aquilo não tem que olhar, se ele não quiser, se ele não tiver interesse. Mas
fala-se muito para mim, por exemplo, se eu sou um profissional, ou se eu atuo no hospital, se eu sou voluntária naquele hospital, eu tenho que observar o monitor, sim, é um dado importante, porque às vezes o paciente não tem condição de me receber, às vezes a frequência cardíaca dele está 40, 50, e às vezes a pressão está diminuindo. Então, eu tenho que avisar. Por isso que o palhaço, o serviço voluntário, seja de quem, né? Qual pessoa que for lá, tem que ter parceria com o profissional da área da saúde. O profissional da área da saúde tem que receber esse voluntário. Por isso que na hora que a gente fala da enfermidade, daquele leito, daquele paciente, eu observo aquele monitor. Se eu sou uma profissional que acompanha a visita, igual no meu caso, quando eu vejo que as coisas já não estão boas naquele monitor, eu tenho que, de uma forma calma, tranquila, sem, né, distribuir o pânico, sem criar e distribuir. Não posso nem criar e muito menos distribuir o pânico, retirar os familiares. Porque precisa de atuar. E quem já viu uma parada, sabe que é agitação, é grito, parada, é carrinho, pega carrinho, e você tem que deixar o corredor livre. E você tem que encerrar. Claro que o familiar percebe que alguma coisa aconteceu. Aí eu estava lá dentro, me pediram licença, mas eu tenho que tentar tirar de uma forma. É complicado, porque eu tenho que tirar de uma forma sutil e ao mesmo tempo rápida. Então, assim, por isso que o familiar percebe algo, mas às vezes ele não sabe descrever o que está acontecendo, nunca não vê o monitor, às vezes. E muitas vezes que você consegue levar, consegue conduzir, mas é importante, né, o trabalho. Eu falo que o trabalho de vocês, né, claro, tem que observar esses detalhes, mas não é só a alegria que vocês levam, não é só um momento de descontração, não é só para o tempo passar rápido. Vocês proporcionam, né, aquele momento e que eu não estou com ninguém, que alguém está me dando atenção, que alguém está sentado, que alguém tem prazer em ouvir minha história. Porque o profissional da área da saúde, todo mundo que faz um atendimento a um paciente, se apresenta, fala com aquele paciente um pouquinho, só que não tem tempo de permanecer muito tempo naquele leito, porque ele trabalha 6 horas, 12 horas, mas ele tem que cuidar de não sei quantos leitos, de não sei quantos pacientes. Então, eu bato um papo, só que eu também tenho que administrar meu tempo com as minhas atividades. E o voluntário, né, quem tem essa possibilidade, quem não está lá para quantificar número, digamos assim, eu atendi 20, 30, permite a escuta, permite o contar a história, o ouvir a história. Isso é maravilhoso. E quando eu falo de relações efetivas, né, como resgatar, mesmo no momento da pandemia, é isso, é ouvindo, é escutando, a gente escuta muito escuta qualificada, né, um escutar qualificado. O que que é isso, escutar qualificado? Nada mais é que escutar sem pressa. É um ouvir, é aquele assim, quando você fala para a pessoa, você olha, você põe até a mão no queixo do jeito que eu estou falando, estou aqui, estou te ouvindo, eu tenho tempo para você. Tem muitos que falam assim para mim assim, não, vou deixar a senhora trabalhar agora. Eu falo, menino, mas eu já estou trabalhando, tá pensando que eu estou fazendo o que aqui? Meu trabalho é esse. E quando eu ouço, quando eu paro tudo para ouvir aquele paciente, eu valido aquele sentimento, eu valido aquela história, eu escuto a queixa dele. E se eu ouvir a queixa, como qualquer profissional da área da saúde, esse é o ideal, e um voluntário, eu tenho que resolver aquele problema apresentado. Pode até ser que eu não consiga resolver uma forma a contento. Por exemplo, vou falar para vocês o que já aconteceu no momento da pandemia. Aquele paciente queria ver a família, não era possível. E aí, né, a gente tem o recurso da tecnologia agora.
né? Então, eu fiz a chamada de vídeo, eu gravei um vídeo, eu gravei um áudio, e aí eu compartilhei com as enfermeiras, porque eu coloquei para ele para ouvir e também compartilhei com ela no momento que eu não estivesse lá. Então, é uma forma de minimizar. Outra forma também é colocar cartinha, recadinhos, pregar, fazer um mural de foto, um mural do amor, um mural como eu sou amado, como eu sou querido, né? E com a pandemia no hospital, o que eu percebo muito, atendimento ao paciente, sim, é importante, mas também o desafio foi com a família, porque a família não podia visitar, a visita foi suspensa, foi se definir os critérios. Às vezes aquele paciente só tinha aquela mãe que ela já era classificada como idosa por ter 60 anos, e ela não podia visitar. Outra coisa que aconteceu também com a pandemia, que foi um desafio para quem trabalha no hospital, era que as cirurgias eletistas foram suspensas, depois voltaram, né. Então nesse período que as cirurgias tinham sido suspensas, veio a ansiedade, veio o humor irritadiço, veio aquele estresse, porque no hospital também tem os causadores de estresse, né, que a gente já falou aqui um pouquinho, sem a família, as preocupações, principalmente quem é o adulto, a preocupação com o futuro, preocupação com aquela pessoa que ele deixou aqui, aquela esposa, aquele esposo, aquele filho, a preocupação da falta, do fazer falta, e aí? A possibilidade da morte, infelizmente. E se ele, né, positivou para a Covid, o isolamento, aquela possibilidade da morte isolada, da morte sozinho, né? E para quem não trabalha no hospital, vê as cenas, né, de capote, né, de tudo aquilo que a gente, né, dos EPIs que a gente experimenta, assusta. E o hospital também traz coisas positivas, não me permite refletir sobre a minha vida, me permite pensar o que que eu quero fazer, aí onde eu faço esse movimento, tento fazer um movimento contrário com aquele paciente. Quando ele me traz, né, as suas ansiedades, sua angústia, suas preocupações, fala: "Aproveita, aproveita esse momento para refletir, para pensar o que você quer fazer a partir daqui. Quais são seus projetos de futuro? Que você pensa com a sua família? O que que você, às vezes, não teve tempo de fazer, ou tem vontade de fazer, ou começou a vontade agora?" Então, eu acho que cada caso realmente é um caso que a gente precisa analisar. Agora já começou as visitas, mas antes abrimos exceções no hospital. O público que eu trabalho. O público que eu trabalho é um hospital de referência do estado aqui de Goiás, mas de trauma. E o outro particular que eu trabalho é um hospital para Covid, a UTI de Covid. Então, nesse do público, nesse referência de traumas, é complicado, eu costumo falar que ninguém se prepara para uma internação, a não ser que seja de estética, que a pessoa teve um tempo, já sabia a data, ou uma gestação, né, que a pessoa vai ter a luz, que a pessoa, né, vai ter o seu neném, que a pessoa agendou, fez o, né, eh, a aquele agendamento para ter aquele neném. O trauma é o rompimento da rotina. A pessoa estava voltando, indo de uma festa, estava indo para o trabalho, voltando para casa e teve o rompimento da rotina dela. Aquela família estava esperando aquele pai, não chegou aquele pai, não chegou aquela mãe. Ou as pessoas que têm, né, um adoecimento mental, que vivem na rua,
também já aconteceu muitos casos lá de pessoas que optam por viver em condições de rua. E aí o familiar é acionado, porque nós temos, né, o posto policial lá, a gente entra em contato, que às vezes tem que fazer um reconhecimento, que a pessoa nem tem documento. E nesse momento você descobre, você traz a família para dentro, você traz a história de vida. E aí, muitas vezes, nesse momento da pandemia, que tudo era restrito, tudo era uma pessoa, outra, né? Tudo tinha que escolher, tudo tinha que optar. Muitos familiares falavam para a gente da área da psicologia: Ué, agora é a mãe? É a esposa? Não é a gente que escolhe. A gente conhece o paciente no momento da internação. E aí a história dele também. Então, é muito complicado fazer juízo de valor, é muito complicado avaliar e a gente não faz. A gente não tem que julgar, a gente tem que acolher. Então, é muito complicado, que traz toda aquela questão familiar das pessoas quererem ver. Então, por isso que cada caso tem que ser visto em particular, sim, tem que ser analisado, porque é possível fazer alguma coisa, mesmo no momento da pandemia. Mesmo no momento da pandemia, por exemplo, muitas vezes eu pedi para o familiar trazer um objeto que aquele paciente se sentia bem. Se o paciente está na UTI, ele tem que ser desprezado, aquele objeto, né? Eu avisava que eu ia desprezar depois, né? Ele tinha que ser descartado. Mas naquele momento da pandemia, aquele objeto era acolhedor. Os áudios que a gente coloca no ouvido do paciente não é só uma questão de protocolo agora, porque todo hospital faz, nós temos que fazer, não, porque aquela voz é afetiva. Aquela voz, para mim, que sou paciente, é acolhedora. Eu reconheço aquela voz. Aquela voz me ajuda na estimulação cognitiva, aquela voz me traz conforto, me traz cuidado, me traz amor. Eu me sinto bem. Então, ligar, muitas vezes, quantos pacientes pediam ligação de manhã, e aí para minha colega pedia à tarde, eu para minha outra colega pedia à noite, e a gente tinha como ritual fazer pelo menos uma ligação por dia. Não é fácil, não é fácil uma hospitalização, não é fácil uma internação, não é fácil. Ser voluntário, gente, é uma preciosidade. Ou a gente escuta muito empatia, né? Eu falo que empatia, sim, é importante, mas a gente precisa ter compaixão. Porque às vezes, né, a gente fala se colocar no lugar do outro. Eu acho que é muito difícil a gente se imaginar numa internação, se imaginar com diagnóstico de Covid, ou, né, de acordo com a realidade de vocês aí, com o diagnóstico, a hipótese diagnóstica que vocês já vivenciaram no hospital, né, umas doenças, né, com CA, é muito complicado, eu acho, se imaginar. Então, por isso que eu falo que empatia não é fácil. Imagina você se imaginar não só com aquele adoecimento, não só com aquela enfermidade, mas imaginar sem o contato das pessoas que você tanto ama. Seja um filho, uma filha, um esposo, uma esposa. Então, compaixão. Eu acho que compaixão também cabe. Sabe? Olhar a pessoa com amor, olhar a pessoa com carinho, não ter julgamentos. Principalmente o hospital que vocês vão, né? Tem hospitais que atendem, eu faço um trabalho, fazia, né, também, né? Trabalho voluntário em 2018, 2019, no HTT, né, de doenças tropicais aqui no estado de Goiás. Então, né, tem pessoas com vários diagnósticos lá também, e tem os isolamentos lá. É complicado, né? Eu também fazia, né, em outro hospital também, aqui também, né, na Santa Casa. São pessoas muito humildes, né, que às vezes não têm condição
que às vezes, quando, por isso que o voluntariado, né, as doações são bem-vindas, que às vezes tem gente que não tem condição, às vezes, de comprar os materiais de higiene. Tem hospital que disponibiliza, tem hospitais que não disponibiliza, tem hospitais que só disponibiliza a fralda, por exemplo, né? E às vezes um sabonete, que é, né, um valor simbólico para muitos, para essa pessoa já pesa, porque o valor que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, que poderia comprar o sabonete, ela gastou no transporte, né? E sem falar a história de vida daquela pessoa, que às vezes é sofrida e a gente só escuta a história de vida ouvindo, tendo a escuta. A gente só minimiza, né, tudo isso que nós falamos, né, o estresse, todo o estresse ocasionado pela internação, a, a pandemia, a gente só proporciona relações afetivas quando eu escuto, quando eu faço a validação do momento vivido, eu valido aquilo que ela está me trazendo, eu valido de que forma, falando realmente, deve ser muito complicado, eu imagino. Eu estou entendendo o que a senhora está me dizendo, o que o senhor está me dizendo, o que você está me dizendo. Eu imagino proporcionando soluções, né, para aquilo, né, que é falado. Eu acho que quem atua no hospital tem que ter um trabalho, lidar com o inesperado. Vocês já lidaram com o inesperado? Tinha-se um cenário, tinha uma situação, ou tudo planejado, vocês entraram naquela enfermaria, entraram naquela UTI, e aí algo diferente aconteceu? Já aconteceram com vocês? Comigo grave não, eu não Não, presenciei. inesperado, inesperado. Ah, sim, sim, sim. E como que foi, Beth? O que aconteceu? Uma UTI infantil, um quarto, uma criança cardíaca, uma operação. Aí ele teve uma crise ali. E a gente já estava sensível com aquilo, né? Então fica difícil. Por isso que nós, do grupo, a gente tenta fazer uma preparação psicológica para cada um também. Mas você não aguenta, às vezes, porque às vezes você vem insensível da sua vida, da sua casa, né? Alguma coisa aconteceu lá, você está mais sensível. Aí você assusta. Então, nesse momento, um dos integrantes que esteja mais firme leva para fora, 2 minutos de conversa, respira, respira, né? Porque a vida continua, a gente tem que estar preparado, né? É porque muitas vezes também, Beth, aquela criança pode ter falado de alguma forma, pode ter tocado você. No hospital a gente permite sim criar vínculos, a gente cria vínculos, né? Eu visito a criança, vejo, eu converso com ela e posso criar vínculo, depois fortaleço aquele vínculo. Aquela criança pode, talvez de uma forma, né, inconsciente ou verbalizando algo, você pode ter associado com algum dado da sua vida, seja com um acontecimento, às vezes simbólico, às vezes simples, com a sua história. Seja, né, não sei se você tem filho, dos filhos quando eram pequenos, ou às vezes, né, a avó, né, de uma situação muito particular, e isso vem à tona, isso vem à tona. Né? O hospital, ele mexe com qualquer pessoa. Às vezes eu estou atendendo, eu tenho o nome do paciente. Por exemplo, um exemplo, meu filho chama Gabriel. Quantos Gabriéis existem? Muitos, muitos. Então, assim, quantas vezes eu atendi, estava lá na plaquinha lá, Gabriel. Ou
que eu nem sabia que chamava Gabriel, eu fui acionada lá na recepção, cheguei para atender, né, uma suposta familiar, essa familiar era a mãe, e essa mãe falou, meu filho Gabriel. Claro que veio a lembrança do meu filho, do mesmo jeito, do contrário, às vezes o nome daquela mãe ou daquele familiar ser o nome de algum familiar meu, né, ou parecida, ou uma pessoa até fisicamente, ou ter alguns traços, alguma coisa que parece com a gente, ou parece com familiar. Isso acontece, isso acontece muito, muito, muito. Os profissionais da área da saúde, vixe, né? E aí é isso, né? Compartilhar com a equipe, é dividir esse momento, é ter. Aí a gente precisa de uma escuta, a gente precisa falar, a gente precisa, né, colocar para fora, fazer uma oração às vezes, né, dependendo, né, do que aconteceu, né, a consequência daquilo, ter a despedida. E também eu aprendi também no hospital, nós temos que fazer aquilo que é solicitado. Por exemplo, às vezes tem gente que fala assim: "Não, mas você levou isso, você fez aquilo, você fez aquilo". Às vezes não foi nada aquilo que o paciente pediu, ou nem a mãe pediu. Às vezes a mãe pediu uma coisa, o pai pediu uma coisa. Pode ser que eu já tenha mapeado, eu já esteja imaginando que possa acontecer, ou coisas que eu nem imaginei acontecer. Coisas que eu imaginei acontecer nem vieram à tona, então para que eu vou falar? No hospital a gente tem muito que respeitar o momento do outro, aquilo que é dito. Falar igual, por exemplo, na pandemia, tem muito isso de me chamarem, por exemplo, nesse particular que eu trabalho, é um particular, ele aceita plano de saúde, e ele é um hospital de referência, né, para quem tem esse plano do estado também. Então, tá acontecendo muito assim, a mãe internou, e aí passa um pouco aquele outro familiar também interna. E aí, às vezes, tem até uma evolução não positiva, tem uma evolução negativa. Às vezes, um dos membros evolui para óbito. E aquele paciente, né, aquele outro familiar, aquele outro membro, tá, já aconteceram diversas situações. Aquele paciente está consciente, o outro, ou ele está entubado, ou ele está começando a despertar. E aí? E aí? Eu sou muito acionada nesse sentido. Às vezes a pessoa está entubada e o outro familiar está me perguntando: e aí? Que eu falo, não falo? O que eu tenho que fazer? Então, eu costumo falar o seguinte, né? Primeiro é uma decisão da família, né? Porque quem cumpre, quem mantém aquela decisão, por exemplo, eu não consigo falar para a pessoa, você vai tomar tal decisão, não cabe a mim. Porque quem se responsabiliza e segue com aquela decisão é o familiar, então o familiar que toma a decisão. Eu dou suporte, eu não conto. Eu dou suporte, quem conta é o familiar. E a gente sempre fala, né, lógico, falar no momento que é possível que um acompanhante fique à beira-leito, não oriento contar quando o familiar vai, faz uma visita rápida e vai embora, porque o adoecimento, o remoer essa informação, o que a gente fala muito, né, na sociedade, cair a ficha, pode vir qualquer hora, pode vir de manhã, de tarde, noite, com familiar ou não, então tem que ser quando ele tiver algum acompanhante no leito, né, e observar o que aquele paciente nos traz, a curiosidade, as perguntas, o questionamento,
o que que ele sabe do adoecimento daquele outro membro. E cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, já aconteceram situações em que a filha não quis mais perguntar sobre a mãe. E as duas estavam na mesma ala, mas elas não se viam, porque era longe. Então, elas não se viam. Era muito longe, é como se fosse assim, era um salão aqui, outro salão aqui. Então, ora ele tinha um funil e depois abria. Então, elas não se viam, como se fosse uma porta. E então, essa filha não perguntou mais da mãe. E o que aconteceu? Essa filha estava com o catéter, é aquele só do narizinho, pra vocês entenderem, mas estava com um catéter de alto fluxo, ou seja, dependente do oxigênio, muito, 100% naquela época. Ela decidiu não perguntar. Quando ela decidiu não perguntar da mãe, ela foi melhorando, 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 melhorando. Quando ela melhorou, quando ela foi para a enfermaria, a mãe faleceu. Aconteceu um óbito de uma menina de 15 anos e a mãe ficou internada. A mãe faleceu. E aí nós tivemos que cuidar depois, foi do pai. O esposo e o pai que estava desestruturado. Então, é muito difícil. Nesse hospital, né, o maior desafio é com a família. Sabe, essa família que às vezes vem de um adoecimento, já traz as experiências, já traz histórico de internação, já traz histórico de óbitos, né? Então, não é fácil de jeito nenhum. Eu queria perguntar para vocês agora, né, como voluntários, como palhaços, como que vocês são recebidos no hospital, na instituição e por aquele paciente quando chega lá no leito? Eu sempre sou muito bem recebida. Tanto que eu brinco assim, quando eu vou entrar, não é UTI. Eu bato na porta, eu falo, eu posso entrar? Aí a pessoa fala, pode. Você me deixa sair? Aí já começa ali aquela brincadeira. E quando eu vou embora, eles falam, não, não vai embora. Eu não sei se eu comecei esse voluntariado depois que eu perdi meus pais, há 5 anos. E eu, por ficar muito no hospital, eu vi a necessidade disso. E eu não sei se é isso, mas quando eu vou nos hospitais, eu consigo resgatar o amor que eu tinha deles. É uma coisa, sabe, que vem do além. E até me comove de falar. Então, quando eu vou, eu recebo muito amor. É muito amor. Ainda mais que eu moro sozinha. Minha filha trabalha no hospital em São Paulo. A 1h10 daqui, a gente ficou 1 ano e 2 meses sem se ver, pelo risco da contaminação, né? Eu sou divorciada, então estou sozinha. Tenho 63 anos, tinha uma vida repleta, todo dia em hospital, todo dia em asilo, todo dia fazendo minhas ginásticas, de repente me vejo dentro de casa, numa época que eu estava começando a viver. Né? Que você não tem mais aquele compromisso de sair para trabalhar, sua filha está trabalhando, tudo aquilo, né? Então, é esse resgate que eu vejo. Eu vejo nutre minha alma, é a palavra certa. Ir no hospital e ter o paciente daquele jeito nutre uma alma. Minha alma. Eu só tive uma vez um não. Posso entrar? Não. Eu tentei de tudo. Posso? Não. Posso? Não. E eu comentei outro dia até sobre isso, que eu saí muito frustrada, porque eu tentei de tudo e não consegui entrar. E um palhaço me chamou e falou assim, presta atenção, você não sabe o bem que você fez a esse paciente. Porque tudo ele fala sim, 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 toma remédio sim, vai tomar banho sim, vira para lá sim, não é hora agora sim. E você você foi um instrumento para ele poder ter autonomia. Então, ele pôde, daquele dia, através de você, expor um sentimento dele que ele agora está na mão dos outros. E depois disso, eu esperei receber um outro não para ver como eu reagiria, mas eu não recebi. Recebo, às vezes, não de criança, que tem medo,
Mas você vai tentando, quando você vê, a criança está no seu colo, babando, tudo em cima de você. Mas eu queria receber de um adulto, um outro não, para ver como seria a minha reação. Mas até agora, nada. Muito obrigada, tá, por Eu que compartilhar agradeço. da sua história. Eu que Foi agradeço. Eu também já recebi não também. E teve vou compartilhar com vocês, que ele tava não, esse me marcou assim, não colaborativo, não cooperativo, e piorando, evoluindo, e a equipe fazendo pressão para ver o que, né? Porque chamar psicóloga nessa hora que a gente tem evidentismo, né? Ao invés de fazer psicologia, eu devo pegar minha varinha, lapidar ela, né? Deve ser, né? Aí fica insistindo. Fui lá. Eu já tinha ido. Ele era assim, tinha um olhinho aberto, ele estava consciente. Quando você chegava próximo dele, ele sabia que você ia no leito dele, ele fechava o olho. Ele fechava e ele mantinha muito tempo, porque tem uns que fazem assim também, mas não consegue manter por muito tempo. E ele mantinha por muito tempo, e aí eu já tinha tentado, né? Oi, tudo bem, tal, não sei o quê. Já tinha tentado, o prontuário afetivo, nada. Já tinha falado para ele, olha, eu imagino o quanto é ruim, mas o senhor tem que ser colaborativo, a equipe está tentando. E ele recusando a dieta, aí quando recusou a dieta, que tinha que chamar psicóloga. Aí recusando tudo. E eu comecei a fazer atendimento de vários pacientes perto dele, para ver se só ele me vê abrindo a porta, não só, ele já fechava o olho. Né, eu abria a porta da UTI e já fechava o olho. A equipe chegava próximo do leito dele, ele fechava o olho. O coordenador da UTI, todo mundo. E aí eu compartilhei, né, fui fazer eu tenho um profissional que eu levo alguns casos, né, que são muito difíceis. Aí ele falou, Gisele, tá faltando escuta para você. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, mas gente, mas como escuta? Ele não fala nada. Tá bom. Aí eu entendi depois. Aí o que eu fiz no outro dia? Cheguei lá, fiquei caladinha, do lado dele. Eu só falei para ele assim, olha, seu fulano, eu vou ficar aqui, tá? Vou ficar caladinha, tá bom? Vou ficar aqui quietinho, eu tenho umas coisas para fazer. E realmente, eu deixei umas coisas para fazer do lado dele mesmo. Levei minha prancheta, falei, eu tenho umas coisas para fazer aqui, e eu em pé. Eu vou fazer aqui, tá? Tá. Comecei a fazer. Aí eu concentrei no que eu estava fazendo, assim, esqueci um pouco dele, né? Não fiquei fazendo contato visual. Depois deu uma olhadinha, ele foi abrindo o olho. Eu fui fazendo negócio. Aí eu só perguntei para ele assim, eu falei, o que o senhor gostaria? Como é que eu posso ajudar o senhor? E voltei para o meu exercício. E aí foi quando ele falou. Então, o que eu aprendi disso, né? Que o silêncio é muito difícil quando você vai num paciente e você se depara com silêncio. Nossa, é muito complicado. Você peleja, bom dia, boa tarde, boa noite, fala alguma coisa e você não escuta nada. Aí você tenta outra abordagem e você continua não ouvindo nada. Aí você sai e volta, mais silêncio. E você ganha o silêncio. Só que o silêncio nos diz muita coisa. Ele nos incomoda. Por quê? O que o hospital faz com o profissional? Tem números, eu tenho que atender. Eu tenho quantidade de números também. Eu sou funcionária, então eu também tenho produtividade também. E aí, quando eu fico um tempão lá, eu também perco meu tempo. E eu deixo de atender. Só que você também tem que ter né, entender o silêncio. Primeiro, aí eu tive que trabalhar primeiro em mim, porque o silêncio incomoda a gente. Incomoda quem está lá como profissional, seja
independente de que área. Voluntário, independente de que área, incomoda você. E aí você tem que se reformular, exigir de você aquele negócio do inesperado, de uma resposta rápida, do seu processamento, como agir diante dessa situação. Então, já teve essa situação que eu fui recebida, muito difícil, com silêncio. E também já ouvi também não. O que eu costumo fazer com não, quando eu escuto não? Eu falo, tudo bem, tá bom. Aí eu falei, tudo bem, tá bom, não quero atrapalhar o senhor, não. Outro dia, depois eu volto. Aí, o que eu costumo fazer? Outro dia, eu volto e falo só bom dia. Só cumprimento, não falo nada, não. Outro dia eu passo pertinho dele, vou dar uma olhadinha, até que o dia ele me chama. Ou ele fica me olhando. Então, a gente também tem que respeitar o outro, né? Que às vezes naquele dia, ou naquela hora, às vezes não é no dia, às vezes naquela hora, a gente tem um costume muito assim, cronometrar das coisas, né? Distribuidinho, eu passo naquele leito, naquele paciente, meio-dia, e às vezes eu não consigo voltar, né? Então, foi isso. E qual a primeira informação que vocês captou, que vocês observam do paciente? Eu acho que é a curiosidade que eu estou fazendo lá. É o olhar dele para você. Exatamente, é olho no olho e... Tá, eu deixei você entrar, mas e agora? E agora? Tipo assim, o que vem depois disso aqui, né? Me mostra agora. E como que vocês estabelecem, né, o contato com o paciente? Só eu vou falar, gente, eu vou ficar quieta. Pois é, só você. Mas aguenta firme aí, que tá acabando. Só um momento de participação. Eu preciso dar oportunidade para os outros, eu não paro de falar, gente. E agora? Tá, vou ajudar vocês. O contato, né? Vamos, acrescentem, né? Quem se sentir confortável. Eu acho que, né? Como é que o contato é estabelecido? Através do olhar, seja ele de curiosidade, seja ele até de negativa, até que eles olhem para cima, assim, que agora tem até emoji, né? Que eles, o que é dessa vez? Ou às vezes com uma fala dessa. É o olhar, através desse olho a gente sente, é uma coisa gozada, a gente sente como deve agir, entendeu? É através do olhar que eu sei como é que eu vou agir, como é que eu vou chegar, como é que nós vamos brincar, como é que nós vamos conversar. Às vezes eu não vou lá para brincar, às vezes eu vou lá só para escutar, às vezes eu vou lá só para conversar. Quantas vezes eu fui ombro para o acompanhante chorar? Quantas vezes, mas quantas, inúmeras vezes, pessoa que eu nem conheço, com aquele abraço apertado, soluçando no meu cangote, entendeu? Então, é tudo, é o olhar, o sentir a situação e aí você conseguir agir, né? Tudo depende do momento, do paciente, de quem está lá dentro, sabe? Até da doença. Sim, a gente falou, né, do acompanhante, né? Muitas vezes toda a atenção é voltada para o paciente, né? E às vezes a gente nem troca um olhar, nem troca um bom dia para o acompanhante, ou às vezes só troca isso, só fala: oi, tudo bem? Tudo bem, eu trouxe seu lanche. Oi, tudo bem? Tudo bem, vou fazer um atendimento nele aqui, tá? Oi, tudo bem? Eu vou avaliar ele agora, tá? E às vezes ele precisa ser ouvido, né? Só para terminar também, né, alguém já teve alguma dificuldade, Maria já falou também dessa dificuldade do não, né, dela ter ouvido não, pode entrar não. Alguma dificuldade ou momento difícil, né, Beth também falou, né, do atendimento que ela fez, daquela criança que ela precisou ser acolhida pela equipe, mas alguém teve um momento difícil, um momento de dificuldade? Vou falar que nem a Maria agora. Agora é o momento que vocês participam, que vocês interagem, assim, vocês trocam informação. Tá, mas ok, não vou, né? Mas eu acho que nós falamos aqui, eu acho que é o silêncio,
né? Espero que não sei se todos já tenham vivenciado, mas uma dificuldade que pode acontecer é o silêncio. Outra dificuldade, às vezes, é o olhar, essa negativa, esse olhar, esse ai, de novo, o que que quer dessa vez? Achando que a gente vai picar, achando que a gente vai fazer alguma coisa. E aí, diante das dificuldades, a gente tem que encontrar uma solução. Seja compartilhar com um profissional e pensar: "Amanhã eu vou voltar nesse hospital, e aí? A equipe vai chamar a psicóloga? O que que eu vou fazer com aquele paciente não colaborativo, que ele vai estar lá?". Seja, né, falar com compartilhar, né, seja uma troca profissional, uma troca entre conhecidos, procurar um livro, se for possível, procurar teoria, sim, não tem problema nenhum. Pensar, será que ele está faltando uma escuta? Será que ele está faltando um olhar? Será que não era um não libertador? Será que não está faltando um pouquinho de autonomia? Será que eu não tenho mais uma vez que validar esse momento vivido de tanto sim, eu validei um não, e para ele foi libertador, para ele pelo menos libertador eu não sei, mas foi um ufa, né? Então, é isso, né? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês das dificuldades, né, do que eu já observei quando eu fui voluntária, do que eu já observei como quando eu entrei, né, com um palhaço hospitalar também, esses detalhes que às vezes a gente esquece, que é olhar o monitor, é ter escuta, é olhar nos olhos, é ter esses questionamentos, qual que é a sensação que eu tenho ao chegar? Como eu sou recebida? Qual que é a primeira impressão que eu tenho quando eu olho para esse paciente? Como que ele me recebe? Qual é a informação que eu tiro daqui? Por que que esse paciente está mexendo tanto comigo? Não tem importância mexer. Estranho seria se não mexesse. Estranho seria se ninguém, de alguma forma, né, tocasse seu coração. Aí seria estranho. Aí teria alguma coisa para a gente preocupar. Nós somos seres humanos e graças a Deus temos nossas fragilidades, mas temos amor, temos compaixão. Então, que a compaixão de vocês aumentem, que vocês sejam, né, amorosos, que vocês tenham olhos nos olhos, que vocês tenham escuta, que vocês continuem esse trabalho lindo de voluntários, mesmo com a tecnologia, mesmo faltando um pouquinho, né, esse contato, mesmo tendo a impressão de que é frio, mas continue, porque às vezes aquele momento que eu, igual o médico, né, um olhar assim, mas pelo menos eu, sabe aquele momento assim de, ufa, pelo menos eu me distraí um pouco disso aqui e foquei? Pode ser. Então continue, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para fazer? Podem ficar à vontade. Só agradecer. E eu amei essa dividir a experiência e a humildade de escutar o que a gente tem para falar, ainda mais eu, a Maritaca, aqui que não para de falar. Ainda bem que existe um microfone que eu fecho, aí eu dou um tempo para mim. Agradecer e que você continue levando esse amor e que você tenha esse olhar de saber escutar e de persistir, que foi o que você fez. Eu vou ficar aqui quietinha, escrevendo, né? E isso foi uma vitória para você e para ele. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Continue participando. A participação da senhora foi ótima. É isso, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo, de coração, para todo mundo. Que